Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos que as notícias hoje são boas, né? Vamos lá, galera, então entender o que está acontecendo, não só com o Vasco da Gama, mas com os cria do Vasco da Gama. O Ryan está concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mês na Premier League. O moleque está se destacando lá no Bournemouth. E aí, filho, esquece, né? Cara, vou ser sincero com vocês, eu achei que o Ryan estava fazendo um mau negócio indo com o Bournemouth nesse momento. Mas agora, vendo ele deslanchando, aparecendo, cara, foi um bom negócio, né? O moleque, ele sabia o que estava fazendo, né? Ele sabia que ele ia chegar na Premier League, ia chegar na Europa e iria deslanchar. Eu achei que o Ryan, ele fosse, né, ficar meio acometido, ia se esconder, ia ficar meio que, né? Mas não, filho, o moleque foi, né, é líder em assistência, líder em gol, né, o jovem promissor no Bournemouth, diferente de muitos jogadores que foram para a Europa e não apareceram. Muitos jogadores, cara, que foram para a Europa, né, foram vendidos e não chegaram perto de fazer o que o Ryan está fazendo aí no Bournemouth. Como eu falei, cara, esse jogador daqui para os 2 anos, ele já vai para um time muito gigante, muito grande. E creio eu que, cara, se o Ancelotti, né, o técnico da seleção brasileira, tiver de olho mesmo nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, as grandes chances aí, existe uma grande chance do Ryan ser convocado aí para a Copa do Mundo. Porque, porra, mano, com a força que esse moleque tem, com o arranque, com tudo que ele está fazendo aí no Bournemouth, filho, e não está se escondendo, está chamando a responsabilidade para ele, tem grandes chances de estar realmente na Copa do Mundo. E eu que achei que se ele fosse, né, para fora, se ele saísse do Vasco da Gama, ele iria ficar fora da Copa do Mundo. Mas estou vendo aí que ele tem grandes chances de ser chamado, principalmente agora com o Rodrigo que se machucou, né, apesar de não ser a mesma posição, mas aí possa ser que o Ancelotti venha estar, né, de olho no Ryan aí, e possa ser que a gente venha ter a surpresa, hein, galera, do Ryan convocado na Copa do Mundo. Mas deixando o Ryan um pouco de lado, vamos falar de quem está aqui no Vasco da Gama hoje, praticamente Nuno Moreira, cara. Nuno Moreira acaba de fechar com patrocínio particular dele aí, é a Adidas. A Adidas chamou o Nuno Moreira para trocar uma ideia e aí fechar aí um patrocínio, né? Sabemos que a Nike fecha com o Vasco da Gama, né? A Nike que é a patrocinadora, mas os jogadores têm total autonomia de fechar com qualquer patrocinador. Pode fechar com a Puma, com a Adidas, com a... acho que é a Under Armour, né? Não sei falar, não sei pronunciar. Assim, eu sei que a Olímpicos pode fechar com quem eles quiser. O jogador, ele tem essa autonomia para poder fechar patrocínio com o que ele quiser. Ou seja, o Nuno Moreira agora ele só pode usar Adidas, mas a blusa e o short tem que ser Vasco da Gama e Nike no peito. Para ser agora no pé, ele vai usar Adidas. Então, não fique espantado quando você vê o Nuno Moreira entrar em campo com Adidas no pé. E quem fechou também o patrocínio, isso já foi falado, com a Nike, foi o PH. O PH tirou essa ondinha aí, fechou um patrocínio com a Nike. Então é isso aí, galera. Vira e mexe, vai ter um jogadorzinho aí, fechando um patrocínio aí particular, né? Isso é bom para o atleta, é bom para quem está jogando em alto nível. E vamos que vamos, né? E o Vasco está no pote 2, vai sair o sorteio agora da Sul-Americana e o Vasco caiu no pote 2. No sorteio da Sul-Americana que será, né, que irá acontecer no dia 19, cara, desse mês. O Vasco tem o risco de pegar o River Plate, o Racing, o Olímpia ou o América de Cali. Porque esses times caíram no pote 1. Então nós temos aí River Plate, Racing, Olímpia e América de Cali no pote 1. Um desses 4 irá pegar o Vasco aí no sorteio. Então, filho, não temos o que temer, filho. Pode vir River Plate, pode vir Racing, pode vir Olímpia, pode vir América de Cali. Quem vier, o Vasco está pronto para poder encarar. E vamos torcer, né, que o Renato Gaúcho ele possa estar fazendo aí o melhor, né, para o Vasco da Gama. Renato Gaúcho é um técnico, né, que tem uma bagagem, que
que tem uma história, tem uma estrutura boa para poder estar passando para os atletas. Então agora é aguardar, prestar atenção e assistir e confiar naquilo que o Renato Gaúcho está fazendo em prol do Vasco da Gama. É a terceira passagem do Renato Gaúcho, né? As duas passagens que ele teve não foram boas, então possa ser que agora ele queira a redenção, ele queira fazer o melhor para poder ficar no topo e sair bonito no Vasco da Gama, né? Se arrependeu, né, de ter feito o que fez lá com o Fluminense, saiu daquela forma, ficou chateado aí com os youtubers, né, com os caras lá perguntando, falando asneira, ele ficou puto, mas hoje ele falou que já está com uma outra mentalidade, descansou, parou, pensou e refletiu em tudo que tinha que fazer e hoje ele volta, né, com tudo para poder estar conduzindo o Vasco da Gama aí a um desses campeonatos. Prioridade do Renato Gaúcho, ele já deixou bem claro que é o Campeonato Brasileiro. Ele quer deixar o Vasco, né, entre os 5, entre os 4 lá, para poder estar beliscando aí a Libertadores aí. Ou seja, nós podemos entrar, né, na fase de grupo da Libertadores. Mas ele não deixou de lado a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Mas ele falou, não dá para poder ganhar os 3, até porque o elenco é limitado. Então ele vai focar no Brasileirão e a Copa do Brasil e a Sul-Americana, se vier, filho, tá de bom agrado. Então é isso aí, sem muita delonga, galera. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o canal e me ajuda também. E se vocês quiserem estar me acompanhando também aí no TikTok, no Kawaii e no Instagram também, tá de boa também. Vamos que vamos. E é isso aí, galera. Valeu!